Vamos entrar um pouco mais no jogo do Flamengo, porque o Mansur disse muito bem logo na abertura aqui, o desempenho em alguns jogos tem caído, né? O Flamengo hoje fez um jogo muito ruim, concordo também com o Mansur, é raro isso, não sei por que está acontecendo hoje, mas também concordo com o Mande Mansur, na hashtag aí. quando ele disse que foi a pior partida do Flamengo com o Felipe Luiz. Não me lembro de uma atuação tão ruim quanto essa de hoje. O Flamengo teve oportunidades para ganhar? Teve. Mas o Central Córdoba também as teve e poderia até ter vencido o jogo hoje na Argentina, né, Mansur? Houve algumas mudanças no time, mas nada que justificasse a atuação de hoje, né, Mansur? O Flamengo entra praticamente com o que tem de melhor. O Flamengo não teve o Cebolinha, teve o Bruno Henrique. Léo Ortiz. E não começou com o Léo Ortiz, começou o Danilo, mas assim... Os dois jogadores absolutamente habituados ao time titular do Flamengo. E sem o Alexandre também, né? Que na teoria é um titular, né? E hoje começou o Ayrton Lucas. O Ayrton vinha sendo muito elogiado pelo Felipe. E a dificuldade do Ayrton, em alguns momentos, é com cruzamento que vem na segunda trave para ele tentar defender. Hoje aconteceu também no lance do gol. Mas, enfim, o jogo do Flamengo, a dificuldade do Flamengo nem passou, acho que no jogo, tanto por aí. O Flamengo foi de novo, o Central Córdoba foi para o jogo, né? Não entrou para se defender. O Flamengo consegue um gol no lance que é muito característico desse Flamengo do Felipe Luiz, que são as chamadas dinâmicas de terceiro homem, né? Você encontra o passe no jogador mais distante, que em geral está de costas em apoio, para que um terceiro jogador que está de frente, ou mais próximo do primeiro passador, possa receber a bola de frente. Então o De La Cruz faz o passe. Aconteceu um gol também no mesmo modelo no Bahia. Isso. O De La Cruz faz o passe, o Gerson faz o apoio e o Arrascaeta, com uma precisão característica, faz o gol. A partir daí começam os problemas, né? Não que antes o Flamengo já tivesse um controle total, mas a partir daí começam os enormes problemas. O Central Córdoba foi para pressionar o Flamengo. Não é que o Flamengo tenha tido dificuldade de sair da pressão porque não encontrava o jogador livre para dar o passe, que não tinha mecanismos treinados para conseguir fazer combinações, troca de passes e a partir daí evoluir no campo. É que a quantidade de erros técnicos e de erros de passe do Flamengo era industrial. Hoje é algo raro, né, Mansur? O Gerson errou muito. Eu vou te dar números aqui do primeiro tempo. O Gerson não costuma errar tantos passes, é um cara que tem uma qualidade no passe muito boa e hoje errou demais também. Em geral, você tinha duas etapas desse trabalho do Flamengo para fugir da pressão. Bola com os zagueiros, chegando em um dos volantes, que em geral se tornava o homem livre pela forma de pressionar do Central Córdoba, sobrava ou De La Cruz ou Pulgar para fazer, a bola progredia a partir do passe dos zagueiros. E, em geral, o jogador que se colocava livre mais adiante era o Gerson para tentar ligar esse ataque do Flamengo. O Flamengo trabalhou no primeiro tempo com 79% de acerto de passe. É muito baixo. Se você pegar, o Flamengo errou 50 passes no primeiro tempo. Desses, Pulgar, De La Cruz e Gerson concentraram 19 erros de passe. Só o Gerson teve 10. É muito alto. Isso matava quase sempre a possibilidade do Flamengo. E quando ele gerava os espaços para sair da pressão e ter campo aberto, os erros de passe eram demasiados. Era uma quantidade muito grande de erros de passe. Aí, a partir daí, você tem outros problemas se desenrolando. Você tem jogo em campo aberto. O Flamengo também não tinha tantas opções de aceleração, né? Com o Pedro, com o Arrascaeta. O Bruno Henrique baixava demais para marcar pelo lado esquerdo. Também não é um jogador que vem em bom momento. Nessa etapa, o Bruno Henrique é um jogador que já oscila bastante. Não é o Bruno Henrique de 6 anos atrás ou de 5 anos atrás. É um jogador que já oscila muito mais. E com o passar do tempo, outro fator de instabilidade que vai se somando é a dificuldade do Flamengo de sustentar uma pressão à saída de bola do adversário constante. E isso é algo que a gente já vinha anunciando com o Pedro e a Arrascaeta juntos no campo. Essa é uma balança que você vai sempre se perguntar para que lado ela vai pender. De novo, teve gol do Arrascaeta. O Pedro hoje, tecnicamente, esteve bem abaixo do que ele tem tido nessa volta. Mas, por outro lado, você vai ter sempre essa instabilidade. Em momentos do jogo, o adversário tem muito mais facilidade para sair de trás. Todo esse conjunto de coisas foi deixando o Flamengo muito instável, mas muito instável no jogo. O Central Córdoba foi crescendo, foi acreditando no jogo e após o 1-1, a sensação era de um Flamengo inseguro, com a possibilidade de sofrer uma outra virada. O tempo inteiro no jogo também foi o Flamengo fisicamente pareceu abaixo do adversário, desconcentrado. Acho que o calendário do futebol brasileiro vai tendo em vários desses jogos de Libertadores uma contribuição, mas a atuação do Flamengo foi muito abaixo do desejável para um time com essa qualidade, diante também do que é a qualidade do adversário.
Daqui a pouco a gente vai dar os números completos, mas já adianto um para vocês. Com esse time que o Flamengo tem, com esses jogadores, com essa qualidade que o Flamengo tem do meio para frente especialmente, finalizar apenas 5 vezes ao gol do adversário é um número muito abaixo dos padrões desse próprio Flamengo, né? Que é um clube que, às vezes, a gente dizia aqui que às vezes pecava um pouco na finalização, desperdiçava algumas oportunidades e hoje não criou muito, né, Alex? E acabou exigindo pouco do goleiro adversário, né? E assim, se você for ver, da maneira que eles foram pressionados, até na primeira parte ali, beleza, eles conseguiam até tocar. Muitas vezes o Central Córdoba conseguiu roubar essa bola, conseguiu incomodar. Por quê? Porque ele colocava 5 jogadores ali. Então essa maneira de você pressionar, e eu acho que o que o Central Córdoba ele traz pra gente, e a gente às vezes vê no futebol, e é super importante, é um nível competitivo, assim, de dedicação, de suar, mesmo você não tendo essa mesma qualidade, que é os 90 minutos, né? E às vezes você acaba realmente forçando. Eu quero até esperar eles para falar, não sei se o gramado estava um pouco alto ou não é que justifica tudo, pelo contrário, não é isso, mas para poder ver. Mas o Flamengo ele teve sim dificuldade de jogar. No primeiro tempo pode ver que pela qualidade, né, quando você está assistindo o jogo, você está vendo quando conseguia sair, e é pela qualidade mesmo, essa qualidade ela não pode realmente ficar 79% de acerto de passe, isso é óbvio. E depois cair tanto no segundo tempo da maneira que foi. Porque esse adversário, ele vai te sufocar, ele vai correr, ele vai tentar, ele vai te incomodar o tempo todo. Então o Flamengo não conseguiu ter esse tipo de controle, vamos dizer assim, se sentir parece que muito à vontade. A parte de criação, você vê que teve até uma segunda chance. Eu acho que teve uma parte ali do primeiro tempo, 25 minutos, parece que o Flamengo foi conseguindo, assim, alguma possibilidade de escapada, mas daí o Pedro errava, o Gerson não conseguia, o Bruno Henrique, numa profundidade de velocidade, às vezes ele pisava para voltar. Teve a segunda chance do Arrascaeta, que ele poderia abrir 2-0, mas o desenho do jogo, falando taticamente, fisicamente, de ação com bola e sem bola, pelo jeito não iria mudar, né, Mansur? Não passava essa impressão. Então, acho que o Central Córdoba, ele veio realmente para um jogo onde ele conseguiu, sim, incomodar, atrapalhar, com tudo dessa dedicação deles tática, e o Flamengo, ele sucumbiu a isso, cara. Foi muito, muito pouco você conseguir esse tipo de criar 2, 3, 4, 5 chances, e nem todas claras de gol, com toda essa capacidade que você tem individual, né? E tem uma outra coisa que chamou a atenção hoje, Mansur, o Felipe gosta da bola, é um treinador que preza muito pela qualidade de ter a bola, né, errar poucos passes e tudo mais. Hoje o Flamengo teve muita dificuldade para se manter no campo de ataque por bastante tempo, né? Mesmo que não criando oportunidades em série, mas pelo menos fazer o jogo andar dentro do seu campo de ataque. O Flamengo sofreu muito no campo de defesa hoje contra o Central Córdoba, né? E também porque, de novo, eu falei do primeiro tempo, o Flamengo terminou o jogo com 78%. O Flamengo não melhorou o aproveitamento de passe no segundo tempo, ao contrário, o Flamengo desceu. Piorou, praticamente manteve, mas terminou o jogo com 78%. Isso significa errar um passe a cada 4,5, digamos assim. Né? É uma barbaridade. Assim. É muito difícil você sustentar um jogo a partir de troca de passe, de controle a partir disso. Assim, teve muita atuação individual abaixo. É evidente que quando muitos jogadores individualmente estão abaixo, sim, você também tem uma questão coletiva que não funcionou. O Flamengo teve muita dificuldade para se estabelecer no campo de ataque, mas é muito difícil você dissociar isso de questões. Hoje, olhando o jogo de questões individuais, de atuações tecnicamente abaixo, de questões de concentração. Não parecia um time que estava jogando a decisão que o jogo era para o Flamengo. Enfim, é um momento um tanto delicado assim, de rendimento. Acho menos mal decidir nesses 2 jogos em casa, mas, poxa, você fica com a corda no pescoço ali, é um risco muito alto, né, cara, para esse nível de time, assim, ter que carregar esse peso até terminar essa primeira fase é algo que não estava nos planos, né? Certamente não. E assim, tem uma coisa que é difícil falar, porque parece que, porque aconteceu o resultado, está se falando coisas que antes não eram ditas. Acho que eu fico tranquilo em relação a isso, que é um alerta que está sendo feito aqui desde o início do ano. O Flamengo tem um elenco bom? Tem um elenco bom. Óbvio que o Flamengo tem um elenco bom. O Flamengo tem um elenco para disputar todos os títulos do país e a Libertadores? Em teoria, tem. Agora,
tem questões no elenco que são armadilhas. Quando você pega os melhores momentos que o Flamengo teve nos últimos anos, como uma equipe que disputa quase tudo, o Flamengo não tem mais hoje a quantidade daqueles jogadores que, para o mercado brasileiro e sul-americano, são extra classe no setor ofensivo, como tinha, por exemplo, 19, 20, 21, até 22, quando ganha a Libertadores. Que ele tinha um quarteto ofensivo absolutamente extra classe. E todo mundo voando assim, né? No seu melhor, né? Em 19, por exemplo, todos com no máximo 30 anos. Tá? Hoje, o Flamengo tem no setor ofensivo, na minha opinião, 2 jogadores que são efetivamente extra classe. Arrascaeta e Pedro. Um está voltando de lesão com situações que são normais como a de hoje. O Arrascaeta, o Flamengo tem resolvido muitas partidas para o Flamengo. Historicamente, isso é evidente que tê-lo resolvendo muitas partidas é ótimo. Historicamente, nas últimas temporadas, você colocar nas costas dele tanto peso jogo após jogo é algo que você não sabe até onde vai o combustível. E ele vai, como qualquer jogador do futebol brasileiro, precisar em algum momento ter um descanso. Assim como o Pedro, por ser um jogador que volta. E aí você olha para o que está em torno deles. O clube sabia da situação do Pedro. O substituto, que é o Juninho, até agora se apresentou abaixo do que, tecnicamente, as ambições do Flamengo esperam. No mais, você tem um conjunto de jogadores, quase todos talhados para jogar de lado de campo, alguns bons, alguns até muito bons em alguns momentos, mas que não são jogadores extra classe que você vai esperar cotidianamente grandes soluções de jogos que não caminham. O Bruno Henrique é um jogador numa etapa avançada de carreira que não consegue te dar sempre essas soluções. O Luiz Araújo tem sentido demais sempre que inicia jogos, né? Ele teve bons momentos entrando, teve bons momentos até uma temporada e meia, no início, logo depois da chegada dele, partindo ali do lado direito, mas com grandes oscilações. Num patamar um pouco mais acima, você tem o Cebolinha, que me parece ter um teto um pouco maior do que ele. Que também tem sofrido mais com lesões. Acho que tem sofrido muito com lesões. E um jogador que eu acho que se adaptou bem ao clube, que tem boas atuações, que é o Plata. Bom atacante. Mas não é a fartura. Ainda é o Michael, né? E o Michael. Que é um bom jogador. Bom jogador em alguns contextos. Também tem sofrido com... Mas também ali da frente. Né? Esse é o problema, mas também né? é um bom jogador em alguns contextos. Agora, não é, neste momento, um elenco que tenha a fartura de jogadores acima da média, aqueles jogadores que te dão aquela magia, invenção, soluções, jogo após jogo, como o Flamengo. Mas olha só, Moço, eu até entendo o que você está dizendo e concordo que em relação aos 4 titulares, você tem razão. Mas pensando num todo, esse time de hoje aparentemente tem mais soluções do que o de 2019, em termos de elenco. Tem mais banco. Isso, mais banco. Só que você... Quando você cita que não são extra classe, eu acho que pelo momento, porque, por exemplo, o Cebolinha quando chegou para o Flamengo e quando começou a jogar, ele chega com o status de um extra classe. Você acha? Eu acho que sim. Porque pelo que ele fez no Grêmio, pelo que ele começou no Flamengo, pelo que ele fez na Copa América, sendo o melhor jogador do Brasil naquela edição, eu acho que ele chega com o status de ser um extra classe. É que as contusões vão atrapalhando. Ele até assumiu isso, depois veio a lesão do tendão, aí depois, agora está vindo algumas outras lesões musculares. Exato. No caso do Luiz Araújo, ele chega também com essa condição de ser um jogador que vá resolver problemas. Começa e tem algumas atuações e aí oscila também com lesões. Eu acho que para a gente ter uma certeza do que você está falando, a gente precisava ver, pelo menos numa quantidade maior de jogos, numa sequência maior, esses jogadores numa plenitude... Todos saudáveis. Exato. Porque o que eu acho que tem acontecido é que ninguém está conseguindo jogar com gás todo, né? Na plenitude da saúde. Todos estão enfrentando os problemas físicos. Vejam, Plata não consegue jogar. Michael... Se for ver, ele jogou bastante, mas chega num ponto que acaba lesionando. Mas ele está sempre fora por causa de lesão. Michael é a mesma coisa. Bruno Henrique é o que mais joga ainda, é o que menos tem sofrido com problemas médicos. O Cebolinha vive no DM. Cebolinha e o Luiz Araújo. Quando Luiz Araújo tá também com problemas. Então eu acho que tem uma questão também física e menos de qualidade. Pelo menos a impressão que eu tenho. Acho que há opções, há soluções, mas infelizmente para o Flamengo...
todos estão meio baleados nesses Acho que últimos tem tempos. questões importantes de montagem de elenco. O Luiz Araújo está saudável, em tese saudável. Ele retornou em janeiro. A gente já está no 5º mês do ano. Mas depois teve mais uma ausência, né? Também teve uma ausência mais recente que ficou alguns jogos sem participar, né? Ele teve Desde que ele entrou dia 30 de janeiro, o Flamengo e teve Sampaio posterior, Correia. alguma coisa, até porque é da característica dele, velocista e tal, né? Exige muito da Ele parte não teve, muscular. Enfim, acho que tem uma questão, além de, primeiro, continuo convicto de que, assim, o Flamengo tem uma coleção de bons atacantes, só que, para mim, não são jogadores com o teto que o Flamengo teve em outros momentos. E a avaliação do Flamengo continua sendo feita com base. Eu não estou dizendo que o Flamengo não vai disputar os títulos. Acho que o Flamengo tem elenco à disposição para disputar os títulos. Acho só que tem armadilhas no elenco. O Flamengo não tem alternativa nesse momento que tenha se estabelecido no elenco ao Pedro. O Flamengo tem atacantes que são julgados como se eles oferecessem o teto que o Flamengo já teve em outras temporadas. E o teto deles, embora bom para o futebol brasileiro e para o sul-americano, é inferior ao que o Flamengo teve em outros momentos e às vezes se espera soluções que não vêm. Acho que a questão das lesões é um ponto a considerar. E outra, é uma quantidade muito grande de jogadores que só se sentem à vontade numa faixa de campo e falta jogador que se sinta mais próximo do gol. E, aliás, uma grande quantidade destes jogadores não tem, no histórico de carreira, e isso é um fator importante, um índice goleador à altura do que o Flamengo do que se espera para uma temporada de um time como o Flamengo. Não são jogadores com um histórico de ano após ano entregarem um número de gols elevado. Isso fica muito concentrado em poucos jogadores. Isso é um fato. Isso é verdade. Isso não tem como contestar. Em quantidade acaba vindo. Até desses todos aí, quem mais tem gol é o Bruno Henrique ainda, né? E o próprio Cebolinha. O Bruno Henrique, que é o jogador tem um que teve ao longo da melhor. carreira uma quantidade de temporadas com um número alto de gols, infelizmente, isso é absolutamente normal, natural. Ele está numa etapa da carreira mais avançada que ele tem, especialmente para 90 minutos de futebol em jogos ultracompetitivos, ele tem apresentado um pouco mais de dificuldade. É normal. O rendimento e o aproveitamento dele vai caindo. Vamos falar um pouquinho também, só para a gente fechar essa primeira parte de Flamengo, sobre a situação. Aqui atrás da gente está a classificação, só para você aí de casa entender qual é a situação para as duas últimas rodadas. Lembrando que o Flamengo joga contra a LDU e Tátira no Maracanã. Se o Flamengo vencer os seus 2 jogos, ele vai a 11 pontos. Isso. Né? Então ele vai depender ainda de Central Córdoba e LDU, que pode chegar a 11 mesmo perdendo para o Flamengo. Então pode chegar a última rodada, lá no final das 6 partidas, empatado com o Flamengo em pontos. E a decisão pode ser no saldo. Nesse momento, exato, é o que eu ia dizer. Nesse momento, LDU e Flamengo, há uma vantagem da LDU de 2 gols. Se o Córdoba vencer o seu jogo, por exemplo, contra o Tátira, né? É a próxima rodada. O Central venceu o seu jogo contra o Tátira, ele vai também a 11 pontos, né? E aí, um dos 3, na verdade, né? LDU, Córdoba, 2, né? O Flamengo não pode. Mas LDU e Córdoba, que vão se enfrentar, pode vir a chegar a 14. O que acontece? O Flamengo vai jogar com a LDU. O Flamengo precisa ganhar os 2 jogos e, para garantir, ter um pouquinho mais de saldo. Isso. O Flamengo vai jogar com a LDU. Se o Flamengo vencer a LDU, e todo mundo imagina que ele vai vencer o Tátira, mas todo mundo imagina que o Córdoba vai vencer o Tátira na próxima rodada, embora o jogo seja na Venezuela, chega na última rodada, Flamengo com 8, LDU com 8, Córdoba com 11. O Flamengo vai jogar com o Tátira para tentar ir a 11. Ele estará classificado diretamente se a LDU não vencer o Córdoba. Se a LDU vencer o jogo com o Córdoba, é empate triplo e aí a decisão vai no saldo. E tem um detalhe que Miguel Ien, sempre atento, manda aqui, que o Central pega o Tátira na terça-feira, então antes, portanto. Então, o Flamengo vai saber o placar necessário para depender só de uma vitória simples na última rodada. Então, ele vai jogar na próxima rodada, sabendo qual é o placar que ele precisa para, na última rodada, também vencer por apenas 1-0 e assim se classificar à próxima fase. Se você for olhar... Vejam que, pensando no grupo lá atrás, o que a gente muita imaginou, matemática, né? É muita matemática para um grupo que, na teoria, era extremamente acessível para o Flamengo. Eu me lembro de ter dito aqui, quando houve o sorteio, que eu não imaginava o Flamengo fazendo menos do que 13 pontos
por exemplo, E é nesse só imaginar nesse grupo. É o jogo que o Flamengo fez com a LDU lá em Quito, cara. Né? Que você espera realmente esse nível de grandeza, assim, né? de atuação, nesse nível de dificuldade, você encontrar tipo de solução. E o Central Córdoba, nos dois confrontos, você fica devendo praticamente para isso. E o Táchira é aquele negócio. Lógico que os dois jogos em casa agora, numa tendência natural, é vencer. Mas nós estamos falando na situação que está agora, realmente, que bom que joga em casa. Mas, ao mesmo tempo, vai ter que lidar com esse momento, que são jogadores, treinador, todo mundo ali, acho que sabe lidar muito bem com isso. Mas construir uma situação desconfortável. Outra coisa, você vai se aproximando... Se você pensar no que o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo diz, informa como prioridade, e está aparecendo bem, o Flamengo tem entrado com força máxima em todos os jogos. Não dá para deixar muito ponto atrás quando você está em tese de uma corrida com o Palmeiras, né? O Flamengo vai jogar com o Bahia agora no fim de semana, porque a necessidade de ganhar esses jogos transformou em decisão essas partidas, né? Então o Flamengo vai jogar com o Bahia no Maracanã, aí enfrenta a LDU. Depois da LDU tem clássico com o Botafogo. Menos mal que é tudo aqui no Rio. 3 dias antes de enfrentar o Táchira, tem Flamengo e Palmeiras. É para testar realmente o elenco, né? Mas aí que tá... No meio disso tem o jogo da volta com o Botafogo da Paraíba, que vai ser provavelmente jogo onde difícil, o Flamengo vai dar uma... a logística é tudo aqui no Rio. Mas ajuda. é tudo jogo difícil. Isso. Sem dúvida. Deixa eu só dar uma passada na hashtag aqui, porque são muitas as Palmeiras mensagens. é em São Paulo. É o Palmeiras e São Paulo, mas depois desses 3 jogos, né? É isso. O Cláudio Antunes diz que esse grupo do Flamengo pode chegar na última rodada com 3 times com 11 pontos, foi o que a gente disse aqui. A Rita de Cássia disse que ficou muito triste com a atuação do Flamengo, parecia que não tinham entendido a importância da vitória com mais gols, né, que poderia deixar o time na segunda posição, inexplicável, diz ela. O Gabriel Vilarim diz que o Filipe Luiz faz controle de minutagem e os caras entram mortos em campo, vai entender, ele diz aqui. E o Márcio diz, parabéns ao Mansur, que fez uma análise honesta desse elenco do Flamengo e não as análises superestimadas da imprensa imparcial, entre aspas, ele diz aqui. Tá me chamando de parcial, é isso? Elenco fraco ou normal? E não a 8ª maravilha, como se o elenco do Flamengo é fraco ou normal, um elenco normal para o futebol brasileiro, olha, ninguém entende nada aqui de bola, né? Então tá bom, ó. Daqui a pouco eu leio outras mensagens de vocês aqui na hashtag Troca de Passe, certo? Daqui a pouco a gente volta para ouvir Filipe Luiz, né, e eventualmente outros jogadores do Flamengo sobre esse empate lá na Argentina.